Ok, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa semana, tudo de bom para vocês. Professor Leite Júnior, começando mais um módulo do nosso curso completo para tribunais. Módulo esse que será sobre segurança da informação. Lá no edital de vocês está falando sobre segurança da informação com foco no usuário. Então nós vamos trabalhar aqui com o conceito de segurança da informação com foco no usuário, onde nós vamos falar desses conceitos ligados à criptografia, assinatura digital, vírus, malware, cavalo de Troia, proxy, firewall, antivírus, anti-spam. Vamos fazer uma viagem sobre esses conceitos. Então, vamos ao que interessa, porque nós vamos, com esse procedimento, fazermos aqui a nossa viagem sobre a segurança da informação, né? Segurança da informação. Então, pegue o material que vocês tem lá no site, nossa aula de número 3, vocês podem ter acesso ao conteúdo ligado à segurança. Então, no material, você tem a seguinte definição, para a gente falar sobre um pouquinho de política de segurança. Nós temos aqui política de segurança. A política de segurança deve seguir alguns paradigmas básicos. Esses paradigmas são regras, né, em sua composição. Essas regras que a política de segurança usa para definir níveis de segurança da informação decorrentes, né, ao uso correto de sites, de aquisição de senha, de desenvolvimento de senha, essa coisa toda, trabalha em cima de 4 princípios clássicos, gerando uma sigla famosa chamada de CIDA. CIDA é uma sigla que traz para a gente o conceito em cima de 4 conceitos básicos: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Essa sigla CIDA vem dessas 4 palavras. Então, o que é que essas palavrinhas têm para nos dar de definições dentro do conceito de uma política de segurança? Seguinte, nós temos na confidencialidade a garantia do resguardo das informações dadas pessoalmente, em confiança, e a proteção contra sua revelação não autorizada. Ou seja, a informação que está sendo transmitida, ela não pode ser lida, visualizada, entendida por quem não for autorizado. Essa é a função da confidencialidade. E a confidencialidade está ligada diretamente ao conceito de sigilo. Sigilo da informação. Consequentemente, o elemento que garante esse princípio da confidencialidade é a criptografia. Então, toda vida que falar de confidencialidade, falar de sigilo, você lembre que nós estamos falando da criptografia, de sistemas criptográficos, que vão fazer com que as informações só possam ser lidas e entendidas por quem for autorizado. Mas, cuidado que a criptografia ela tem a função somente de embaralhar os dados. Embaralhar os dados. Qualquer pessoa pode interceptar esses dados, pode capturar esses dados, o problema é que não vai entender nada. Se quiser, pode até alterar os dados. Alterando os dados, a criptografia não garante outro princípio da política de segurança, que seria a integridade. Manter a mesma informação idêntica na origem e no destino. Então, a função da integridade é fazer com que isso aconteça, já que a criptografia, já que o processo de confidencialidade não tem esse poder de manter a informação idêntica na origem e no destino. Então, a integridade tem essa função. E o elemento responsável por garantir a integridade é o processo de hash. É o conceito ligado ao hash. Nós vamos falar dele mais lá na frente. O problema é que o hash
ele atua na assinatura digital. Ele atuando na assinatura digital, a assinatura digital passa a ter que procedimento? Passa a ter o procedimento de integridade, fazendo com que a informação seja a mesma, partindo da origem até chegar no destino. Essa é a característica da integridade. Então, a integridade é a condição na qual a informação ou os recursos da informação são protegidos contra modificações não autorizadas. Então, essas informações elas serão as mesmas na origem e serão as mesmas no destino. Para usarmos tanto a confidencialidade como a integridade, os sistemas que se utilizam desses princípios, eles têm que estar disponíveis. Eles têm que estar aptos a serem usados. Então, o princípio da disponibilidade qual é? É um sistema informático resistente a falhas, de software e de energia, cujo objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível. Então, a disponibilidade é isso, é você tornar o sistema disponível para que as pessoas possam utilizar quando houver necessidade. Exemplo, vou dar dois exemplos clássicos. Um sistema de backup. Ele está ligado à disponibilidade? Está. Porque se um arquivo seu importante ele falhar, ele der um problema, o backup pode restaurar esse arquivo, tornando esse arquivo disponível novamente. Tá? Mas nenhum desses outros, eu disse que ia dar dois exemplos, né? Deixa eu dar aqui outro. Outro exemplo, esse aqui é um procedimento lógico. Outro procedimento interessante, um sistema de bateria, certo? Bateria do seu notebook, bateria do seu celular, o que é que ele garante? Ele garante a disponibilidade daquele sistema. Se o teu celular descarregar a bateria, ele fica indisponível. Se o teu notebook não tem bateria e falta energia elétrica, ele fica também indisponível. Então, a característica da disponibilidade é garantir a continuidade de um procedimento o máximo de tempo possível. Mas nenhum desses procedimentos tem o poder de identificar o autor daquele processo. E aí é onde entra a autenticidade. Definir o autor, né? A autoria daquele processo. Então essa é a função da autenticidade. E quem faz isso muito bem, novamente entrando em ação, é a assinatura digital. Então a assinatura digital ela tem duas funções dentro de uma política de segurança, que é qual? Garantir a integridade de uma informação e garantir a autenticidade, principalmente a autenticidade de uma informação. Por quê? Porque com a assinatura você está definindo o autor daquele processo, você está definindo quem fez aquele processo. E, consequentemente, você não tem como não saber quem fez aquele processo e a pessoa que fez não tem como negar que fez aquele processo. Bem interessante essa definição. Mas três outros termos estão muito próximos ao termo SIDA, que trabalham em conjunto, que trabalham próximo do SIDA, que é confiabilidade. Então, qual é o princípio, a função da confiabilidade? É tornar aquele sistema confiável, certo? Você adquire um produto porque você confia naquele produto. Você não adquiriu por adquirir. Você adquiriu porque você confia, você tem a certeza que aquele produto vai te dar o aporte que você necessita. A confiabilidade está muito próximo, trabalha muito próximo de quem? Da disponibilidade. Da disponibilidade. Então, quanto mais confiável é um sistema, mais disponível ele fica para você. Mais tempo de ativação ele gera para que você possa manipulá-lo. Então, a confiabilidade está muito próximo da disponibilidade. E um sistema tolerante à falha, qual é a característica principal? Aumentar a confiabilidade de um certo sistema evitando falhas.
aumentar a disponibilidade do sistema, fazendo com que o sistema fique disponível o maior tempo possível. Tolerância à falha está diretamente ligado à disponibilidade. Consequentemente, a confiabilidade. Por quê? Quanto mais tempo um sistema fica disponível, é porque você tem a crença de que ele vai te permitir o uso contínuo. Então ele se torna confiável. Um exemplo, né? Geradores de energia. Gerador de energia, backups, são procedimentos relacionados à tolerância à falha. Por quê? Porque ele tolera a falha, ele tolera a falta de energia, ele tolera a perda de uma informação, por isso que é um sistema tolerante à falha. E o último item é o conceito ligado ao não repúdio. O que é não repúdio? É não recusar ou não recusa, é a garantia de que o emissor de uma mensagem ou pessoa que executou determinada transação não negue posteriormente sua autoria. É igual eu gravar essa aula. Tem como negar que não fui eu que gravei? Não tem. Estou aparecendo aqui no vídeo. Estou escrevendo. Estou assinando. Faz de conta que isso aqui é uma assinatura. Então não tem como negar que fui eu que gravei, não tem como negar que foi eu que assinei. E o não repúdio está diretamente ligado a, muito bem, autenticidade. E, consequentemente, muito próximo da assinatura digital. Lógico, né? Próximo não. Colado, junto com a assinatura digital. Então, guarde essas 4 palavrinhas básicas, que é o SIDA, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, no que diz respeito à política, componentes básicos de uma política de segurança da informação. Certo? Na sequência, nós temos aí 2 questõezinhas. Então, vamos lá resolver essas 2 questões. Temos o seguinte. A criptografia é uma solução indicada para evitar que um arquivo seja decifrado no caso de ele ser interceptado indevidamente, garantindo-se assim o sigilo das informações nele contidas. Perfeito. Porque na hora que a gente criptografa, a gente está aplicando que princípio? O sigilo. Se a gente está aplicando o sigilo, nós estamos aplicando a confidencialidade. A gente aplicando a confidencialidade, essa informação ela passa a ser o quê? Confiável. E, consequentemente, ilegível, já que está usando criptografia, aos olhos de quem tentar abrir, de quem tentar ler essa informação. Então, a nossa questão de número 1, ela está certa. A 2. Considere um sistema no qual existe um conjunto de informações disponível para um determinado grupo de usuários, denominados auditores. Após várias consultas com respostas corretas e imediatas, em um determinado momento, um usuário pertencente ao grupo auditores acessa o sistema em busca de uma informação já acessada anteriormente e não consegue mais acessá-la. Então, se eu estava acessando a informação e de repente eu não consigo mais acessar essa informação, só tem um problema. Neste caso, houve uma falha na segurança da informação para este sistema na propriedade relacionada a... Bom, então se eu estava usando e deixei e não pude mais usar porque aquele sistema de alguma forma ficou inacessível, é porque o princípio da disponibilidade foi afetado. Porque estava usando, não estou mais usando. Privacidade é ligado a sistemas, a elementos privativos. Um dado pessoal, uma informação pessoal, não tem nada a ver com a indisponibilidade, já que todos estavam acessando. Integridade, eu não tenho nenhum problema aqui de informação corrompida.
A informação aqui, ela é uma informação que todo mundo acessa, a informação está ok. Consistência também está ligado a uma integridade. É a informação ser a mesma, né? Ela ser consistente, ela ser válida. Confidencialidade é o ato da informação ser sigilosa. E disponibilidade é o processo da informação estar disponível, que é o que não aconteceu nesse enunciado dessa questão. Então a resposta da questão de número 2 é realmente a nossa letra E. Principais ameaças que podem ir de encontro à segurança da sua informação. Então nós temos falta de integridade, ameaças de ambiente, fogo, enchente, tempestade, tá? Erros humanos, fraude e erro de processamento. Indisponibilidade dos sistemas, divulgação da informação premeditada ou acidental. Isso tudo pode tornar a tua informação indisponível, inacessível, corrompida, roubada e etc. Mas, para poder gerar o mínimo de segurança em seu sistema, o que é que você faz? Você coloca softwares de detecção de malwares, cavalo de Troia, vírus, spyware, tudo de mal que possa acontecer no teu sistema. Software de controle de acesso lógico, por exemplo, senhas de acesso em um sistema. E softwares de controle de acesso físico. Poderia, por exemplo, ser um quarto, uma sala lacrada, né, cadeado, a porta fechada, tudo isso gerando um sistema de segurança físico. Para evitar vírus, cavalo de Troia, spyware e tudo de mal que os malwares possam oferecer para a gente. E aí entra exatamente a definição, os conceitos dos malwares, que são programas maliciosos que têm a função de danificar ou roubar informações do usuário. O termo genérico para tudo isso é o que eu escrevi anteriormente, malware. Você pode encontrar numa prova também um conceito ligado a uma praga virtual. Ou agente invasor, ou programa malicioso, tudo isso aí são termos que podem ser sinônimos de malwares ou pragas virtuais. Vírus de computador. Qual a característica de um vírus de computador? Programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga infectando, isso aqui é importante, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos no computador. Então essa é a função do vírus. Ele entra no sistema para roubar os seus dados, para poder detonar o teu sistema, para poder destruir recursos do teu sistema e tornar o teu sistema inoperante. Só que o vírus, para poder se manifestar, menos mal, ele depende da execução do programa que contém o arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, até mesmo se multiplicando dentro de uma estrutura de rede. Essa é a característica de um vírus. Duas questõezinhas aí para a gente botar em prática esse conceito. O uso de um pendrive para armazenar arquivos não ocasiona nenhum risco à infecção por vírus, por ser dispositivo externo acessado por porta USB. Olha, gente, hoje, uma das maiores formas de se propagar e se pegar vírus, qual é? É você usando o seu pendrive junto de vários computadores, ou migrando de um computador para outro. Esse procedimento ele sai capturando vírus e sai instalando vírus dentro do seu sistema. Então, cuidado quando for usar os recursos de um pendrive. Então, a nossa questão 3 ela está errada, porque não tem nada a ver essa história com o recurso do pendrive. Uma vantagem da utilização da internet em relação à da intranet. Vantagem da utilização da intranet em relação à internet é a ausência de vírus. Nada a ver, por se tratar de uma rede interna, necessariamente protegida por um sistema de firewall. Necessariamente negativo. Eu não sou obrigado a ter
firewall dentro de uma intranet. Como também a intranet não me exclui dos ataques de vírus. Só que o procedimento vai acontecer de maneira interna. Tá? Algumas extensões que podem conter vírus. Aí você tem que guardar isso aqui. Ó. EXE é a mais famosa, com proteção de tela. Essa daqui é a coqueluche do momento, que traz a extensão SCR. Arquivos do Word, arquivos do Excel, arquivos do PowerPoint, por terem o quê? Por terem macros. Por terem macros. E o que é uma macro, Leite? Macro é uma rotina, é um procedimento, tá? Que vem embutido num código de uma linguagem que é criada pelo Microsoft Word, Microsoft Excel, seja lá qual for. Chamada de Visual Basic for Application, certo? Que é o VBA. O vírus de macro, ele tem uma classificação de vírus que afetam os documentos do Office, da Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, toda essa confusão aí. Por quê? Porque dentro dessas ferramentas existem um recurso de macro. E uma macro é um programa ou conjunto de instruções criado dentro de um documento qualquer, como o Word, por exemplo, para automatizar tarefas desse aplicativo. Normalmente usa-se macros para realizar tarefas repetitivas. Essa macro é, na verdade, um programa escrito numa linguagem chamada VBA, Visual Basic for Application, certo? Então guarde isso daí, porque isso é muito cobrado e recentemente a Fundação Carlos Chagas cobrou esse conceito ligado a vírus de macro. Existem os vírus polimórficos, certo? Ou os vírus que têm a função de se modificar ao contaminar outro computador. Ele contamina um, contamina outro e o código dele vai mudando à medida que ele vai contaminando outros computadores. Esses são os vírus polimórficos.